Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar. Mais uma semana que estamos iniciando, mais uma semana de acolhimento com Jesus. É sempre bom a gente refletir um pouco, pensar sobre essas lições trazidas no Fonte Viva, que é esse livro aqui. O que cada lição tem a ver com os ensinamentos do Cristo? E aí, a proposta desse trabalho é justamente essa, de levar o ensinamento do Cristo, alinhar o ensinamento do Cristo com o Evangelho, do que está sendo colocado em cada lição trazida aqui por Emmanuel, né? Vamos fazer nossa prece? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, minha espiritualidade, amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um acolhimento com Jesus. Pedimos aos bons amigos espirituais que possam nos assistir para que possamos compreender o que será aqui colocado. E a mim, que eu possa ser esclarecido o suficiente para que todos possam entender a lição. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o título de hoje é o capítulo 127, Humanidade Real. E começa com uma citação de Pilatos, curta, bem curta. Eis o homem. Está lá em João, capítulo 19, versículo 5. Né? Então vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre isso. É uma frase curta e o título do capítulo é Humanidade Real. Não tem nem como a gente fazer um spoiler aqui, como a gente costuma fazer, né, do título com a citação inicial. Às vezes dá para fazer, a gente, né, mais ou menos a gente faz uma amarração do que pode estar por trás desse assunto. E Emmanuel, às vezes o Emmanuel até ratifica o que nós colocamos aqui no início, e outras vezes ele complementa o que nós colocamos, algumas ideias, algumas colocações, e ele complementa. Mas hoje nem dá, ele nem tem como fazer isso, que é muito curto. O que seria eis um homem? Né? O que seria humanidade real? Vamos lá. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Quer dizer, aqui, essas colocações que Emmanuel expõe, são os momentos, né, finais do Cristo, né, quando ele já está se caminhando, né, para a crucificação. E na cruz, um momento muito marcante de Jesus é quando ele faz uma oração, uma prece, pedindo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele deu exemplo o tempo todo, como Emmanuel coloca aqui. Diante da morte, ele dá o exemplo, ele não se como falando, traído não se rebelara, né? Preso exercer a paciência, humilhado não se entregou a revides, esquecido não se confiou à revolta. E aí,
o Espiritismo nos ensina a respeito do Cristo que ele é o Espírito perfeito, é o modelo e guia da humanidade, governador planetário, no caso do nosso planeta, do nosso orbe, sempre foi. E ele é um exercício de como que nós devemos nos comportar diante de determinadas situações. Né? Às vezes a gente se revolta, se reclama, né? Bate pé. E aí, o Cristo mesmo, se fosse ele se comportaria de uma outra forma. E é esse o pensamento que nós devemos ter sempre, diante de uma situação que nós, porventura, estejamos passando. Se fosse Jesus, o que faria? Né? Eu briguei com uma pessoa está sem falar comigo. Se fosse Jesus, o que ele faria numa situação como essa? Jesus é diferente. Jesus ia ao encontro da pessoa, ia dar um abraço na pessoa. Jesus não é diferente. Nós que devemos seguir esse exemplo. O exemplo do Evangelho, o exemplo do Cristo, que é o que está sendo colocado aqui por Emmanuel. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Aí continuando o texto, né? Mas exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis um homem. Eis um homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Essa frase é interessante. Aparentemente vencido. Nós, diante de situações que nos são apresentadas na existência, nós precisamos, às vezes, nos comportar assim. Somos vencidos aparentemente. Mas, na verdade, nós temos a certeza de que, no fundo, não nos apresentamos como seres vencidos. No fundo, diante de todo esse conhecimento que a gente lê, que a gente estuda na doutrina espírita, nós possamos, sim, ter a sustentação necessária dos bons amigos espirituais para que nós possamos vencer diante das vicissitudes da vida, diante das dificuldades. Que todos nós temos dificuldades, todos, 100%, todos nós. Mas fulano é assim, fulano é assado, não importa. Todos nós passamos por dificuldades. A questão é, cada um reage de uma forma diferente. E esse reagir de forma diferente está diretamente relacionado com a questão de evolução, com a questão do aprendizado, com a questão de vivência da doutrina espírita. Né? E aí ela vai ser esse alicerce, essa base, para que justamente nós possamos lidar com essas situações de uma forma diferente, de uma forma mais leve, de uma forma um pouco mais de paz. Outro dia me perguntaram o que é ter paz para você. Falei, ter paz, foi paz, foi paz, foi paz. O que é ter paz para você? Perguntaram isso ontem. O que é ter paz para você? Nós precisamos ter paz diante de momentos de angústia, diante das adversidades. É possível ter paz nesse momento de angústia e de adversidade? Sem dúvida alguma. Ter paz não é só no mar de calmaria, absolutamente não. É também nos momentos de angústia.
Então precisamos aprender muito com isso, muito com o exemplo deixado por Jesus, né? Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Portanto, nós podemos dizer que essa humanidade real que Emmanuel coloca aqui é a humanidade no seu sentido mais perfeito do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. É aquele homem de bem que o Evangelho nos traz, que fala-se muito do Evangelho sobre o homem de bem, o que é necessário para nos tornarmos homens de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fica aí como dever de casa, como fonte de pesquisa. Então que nós possamos entender, compreender isso, né? Fiquem com Deus, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. E até a próxima semana.